Galera, já que todo mundo está escutando, eu vou botar aquelas famosas orientações antes de a gente começar, que hoje a correção é grande, tem duas correções da pesquisa e também da gente fazer a correção da trilha, as duas ao mesmo tempo, ok? Então vamos lá, orientações. Chama todo mundo logo aí para a gente fazer a correção. Eu vou falar da pesquisa, Joaquim, fica tranquilo. Ó, galera, vamos lá então. Fiz até um PowerPoint aí para a gente fazendo também a correção e a pesquisa, porque ela é grande, ela não é pequena, o estudo dirigido. Então vamos lá. Semana passada eu pedi o estudo dirigido sobre as navegações chinesas, que a gente fica achando que é só os europeus que foram heróis, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo, não é bem assim. O Pedro Álvares Cabral, que descobriu aqui o Brasil. E também eu pedi para fazer a trilha essa semana. E eu ia fazer a correção tudo hoje. Então vamos lá. Quem não tinha feito estudo dirigido, eu falei que era para me mandar até essa semana, mesmo atrasado. Quem eu já recebi, automaticamente gera uma resposta. Você já deve ter recebido uma resposta automática, correto? Então, quem me enviou, mandou a pesquisa, o estudo dirigido, e ela gerou uma resposta automática. Se não gerou, então calma, é porque seu arquivo não veio, mesmo que você ache que anexou. Na vez passada eu tive pessoas que falaram comigo, temaram que anexaram o trabalho, mas não estava anexado, estava vazio, ok? Algumas pessoas chegaram a me mandar também até no corpo do e-mail, mandaram mais de uma vez. Beleza. O ideal é mandar no arquivo que eu mando a resposta para vocês e o pessoal fica sabendo, para vocês ficarem sabendo que vocês mandaram. E a trilha era para terminar até segunda-feira. Mas tem gente que fez para mim atrasado. Beleza, aceitei atrasado, mas a partir de agora não, que eu vou fazer a correção. Finalizou. Tranquilo? Hoje nós vamos fazer o quê? São duas correções. A primeira da pesquisa sobre as navegações que eram chinesas, tirar essas dúvidas se alguém tiver aí, e depois a gente fazer a correção da trilha. Então o que eu preciso, senhores? Caderno. Pega o caderno. Deixa o caderno aí do lado. Por quê, professor? Eu vou passar aqui a correção da pesquisa, eu vou comentar mais coisas, lógico. Você vai anotar essa pesquisa, que eu vou mandar o arquivo do PowerPoint agora compartilhar com vocês. E depois a gente vai partir para a correção da trilha. Então você vai comparar depois aquilo que você mandou, para saber se você acertou ou não. Eu tive pessoas que fizeram uma biografia de Zheng. Eu não pedi a biografia, eu queria falar sobre as grandes navegações chinesas. Era um assunto totalmente diferente, ok? E nem tinha muita fonte para pesquisar, era o que tinha. Então a primeira coisa vou compartilhar com vocês agora o arquivo que o seu professor fez para comparar as grandes navegações chinesas com as grandes navegações portuguesas. O arquivo é um pouquinho grande, talvez vai demorar para carregar. Ele está carregando. Eu estou morrendo de saudade de vocês. A Esther não acredita. A Maria não acredita, mas eu estou morrendo de saudade de vocês. Até das bagunças. Eu fico falando em casa. Da aula, esse negócio só olhando aqui para a tela é horrível. Eu não consigo imaginar vocês do outro lado. Mas vamos lá.
Vocês estão vendo aí? Todo mundo está vendo? Está conseguindo? Está todo mundo conseguindo ver? Sim, dá um ok, porque tinha gente que estava com problema de conexão. Se você tiver com problema de conexão, entra, reinicia seu modem para você conseguir ver. Ok? Tá vendo? Essa aí é a famosa frota do ouro chinesa, que se comparava com a portuguesa e espanhola. Muito maior, muito melhor. Ok? Nós vamos discutir isso. Então vamos lá. Todo mundo com o caderno na mão. Nós vamos ter outros slides para ver algumas coisas. O que eu pedi, professor? Eu não tenho como compartilhar isso. Eu vou ler para vocês. O que é o estudo dirigido? Pesquise sobre o navegador Zheng Dinastia Ming e o pioneirismo das navegações sua volta ao mundo, que não é comprovada. E escreva um texto com suas palavras sobre essa. O primeiro problema que eu tive teve um monte de gente que deu Ctrl+C, Ctrl+V na página, copiou até as margens, não escreveu nem com suas palavras. Gente, era para escrever com suas palavras. Qual era o objetivo? Abordar o objetivo da navegação, por onde se passou, como isso afeta a ideia de desenvolvimento da América do Brasil, o tamanho da frota, os tipos de juncos, que existiam vários, e depois, o mais importante, escrever um texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? É a sua opinião, o que você estudou. Um texto argumentativo. Sobre se você concorda com essa navegação, se era possível se ele chegar à América, e o que você achou dessa navegação chinesa. Professor, o trabalho não era lá fácil, porque envolvia a sua opinião. E teve um monte de gente que, ao invés de fazer o trabalho com suas palavras, deu Ctrl+C, Ctrl+V e esqueceu até de escrever o texto dissertativo, um parágrafo que fosse, 2 parágrafos, com sua opinião sobre aquilo que você estudou. Gente, não posso fazer nada. Então vamos lá. Primeira coisa, a frota do ouro chinesa. Fala para mim, alguém já tinha ouvido falar que os chineses eram tão ou mais envolvidos nessa época na navegação do que os europeus? Alguém já tinha ouvido falar alguma coisa sobre essa China poderosa que existia? Não? O pessoal fica achando, olha só, professor, por que você passou essas navegações? É para fazer uma comparação com a navegação portuguesa e espanhola. Cristóvão Colombo chegou na América em 1492. Descobriu a América, descobriu nada. Os nativos já estavam aqui. Álvares Cabral vai chegar aqui no Brasil, em Porto Seguro, em 1500, num acidente. Vasco da Gama vai chegar lá em 1490, quase, vai chegar lá na Índia, para fazer especiarias. E esses caras são considerados os grandes heróis da navegação mundial. Esses caras têm busto lá na Espanha, tem busto em Portugal. As pessoas... o Matheus está falando que assistiu o filme. Sim, tem filme que fala sobre as navegações, o 1492. Fizeram um filme sobre ele, sobre Cristóvão Colombo. Eu passei para vocês. 1492, a conquista do paraíso, que ele é tratado... 1492, a conquista do paraíso, é tratado como herói. Gente... Mas parece que só existia a Europa, parece que só existia ali os navegadores europeus. Então isso muitas vezes é para tirar da sua cabeça que os europeus eram o máximo da civilização. Eles se acham até hoje. Errado. Gente, olha o tamanho dessa frota. A frota, quem pesquisou a frota do ouro, ela era gigantesca. E Zheng era um grande inventor. Então vamos lá. Primeiro slide, caderno na mão, copiando, hein? A superioridade naval chinesa. Os portugueses foram os pioneiros nas grandes navegações? Será que isso é correto? Olha a pergunta que eu joguei. É correto você falar que os portugueses ou os espanhóis realmente foram os pioneiros na navegação em alto mar? Quem quer falar alguma coisa? Dá opinião. Quem fez a pesquisa e quer participar? É correto você falar que os europeus foram os únicos, os portugueses, espanhóis, italianos, ingleses, holandeses, foram os grandes navegadores que existiram? Será? Por que não, Esther? Por que não é correto você falar isso? Totalmente correto, né? Tá todo mundo com vergonha agora, ninguém quer participar. Então tá bom, então vamos lá. Enquanto que os portugueses estavam se lançando as navegações lá na Europa, e também os espanhóis, com Cristóvão Colombo, que chegaram na América em 1492, olha a data, 1492,
os chineses já eram muito mais envolvidos na navegação. Navegação que eu falo é atlântica, no meio do oceano. Muito mais envolvidos em tecnologia do que os europeus. Na verdade, os europeus tiveram que aprender com os muçulmanos tiveram que aprender com os chineses. Foi assim que os europeus melhoraram a sua navegação. Aí depois eles vão se transformar em potência naval. O X da questão é que Zheng He, na verdade, ele já era ali uma pessoa que tinha planos ambiciosos de demonstrar o poder da dinastia Ming. Dinastia Ming. Professor, por que essa dinastia é tão importante? Porque foi essa dinastia que resolveu investir nas navegações 100 anos antes do que os europeus. Para tudo. Quem investiu em navegação primeiro, de longa distância, 100 anos antes, foi a China. Não foi os europeus. Dizem que, na verdade, não foi nem no século XV, diz que foi no século XIV. E há vestígios que os chineses já navegavam em oceano aberto bem antes. Enquanto que os europeus só navegavam na costa, para tudo. O que eu lembro dos europeus? O que eles achavam do oceano? É o mar tenebroso, eles falavam que era o Oceano Atlântico. Eles tinham medo de monstros marinhos, de navegar na linha do Equador e pegar fogo, porque lá era o inferno. Eles achavam que eles iam navegar em direção ao horizonte e iam cair ali no mar aberto. Eles tinham medo do Kraken, eles tinham medo das sereias, que eram os perigos que eram imaginários. Os chineses não tinham nada disso. Os chineses estavam na dinastia Ming evoluindo o mundo. Quanto é que foi, professor? Tópico número 1. A China já era uma potência naval antes do século XV, quando os europeus se lançaram às grandes navegações em direção à Índia. Quem começou as grandes navegações foram os portugueses. Quando, professor? 1415. Enquanto que os portugueses estavam começando a navegar, fazendo um périplo africano pela costa, os chineses já estavam navegando no Oceano Índico, no Oceano Pacífico, para mostrar o poder da dinastia Ming, para mostrar ali sua riqueza, para mostrar ali que o Império do Centro da China, que eles chamavam, era o mais poderoso que existia. Professor, então quer dizer que enquanto os portugueses estavam começando a navegar, os chineses já estavam mais desenvolvidos. Não só na navegação, mas também nas invenções. Nós vamos falar disso depois, tem um tópico aí. Das invenções chinesas, que foram utilizadas nas grandes navegações. Exemplo, a bússola. A bússola. Alguém escreveu aqui para mim. Gabriel colocou. Eu acho que não, porque não seria chamado de grandes navegações europeias, porém os europeus estavam bem mais ultrapassados do que os asiáticos e a China já era uma potência. Também, Gabriel, a gente vai discutir isso no final. Será que é correto falar que as grandes navegações, esse termo, é correto para falar sobre as navegações europeias e a descoberta da América? Eu acho que não, mas segura aí. No final a gente vai dar uma opinião. Professor, quem é que foi o cara que montou a frota do ouro? Coube a um eunuco chinês Zheng He, que nasceu entre 1371 e 1433, montar a maior frota da Ásia e fazer uma expedição por esses mares. Calma aí que eu vou falar um pouquinho da história dele. Zheng He, na verdade, ele era chinês, mas ele era muçulmano, acreditava no islamismo. A dinastia Ming conquistou a região onde ele morava. E era costume naquela época você sequestrar os filhos das pessoas, de algumas pessoas importantes, para levar para a China para evitar que a população se revoltasse. Era um sequestro. Vou repetir. É mais ou menos assim. Eu sou o rei aqui do Espírito Santo. Eu fui e derrotei lá o Rio de Janeiro. O que eu ia fazer para o Rio de Janeiro não se revoltar? Eu trazia o filho do governador de Janeiro para viver aqui no Espírito Santo sob minha proteção. Era um sequestro. Zheng He, na verdade, ele foi uma dessas crianças que foi levadas para a China para ser educada no palácio pela dinastia Ming, pelo imperador Yongle. E ele acabou crescendo dentro da China. Então ele era... O que é ser um eunuco também? É quando você corta as partes íntimas. Por que o pessoal fazia isso? Para você habitar o palácio do rei, não era só os chineses que faziam isso, não. Para você habitar o palácio do rei e evitar que, de repente, ele se relacionasse com a rainha ou com alguém da corte, cortavam as partes íntimas da pessoa. Então ele era um eunuco chinês islâmico. E ele era muito bom em fazer construções, não só naval. Ele acabou conquistando a confiança do imperador, não era fácil. Virou conselheiro do imperador. Depois o imperador concedeu a ele autonomia para trabalhar algumas construções em solo. E depois foi dada a missão dele para montar a maior frota naval já vista pela humanidade. Qual era o objetivo? Para tudo agora.
O objetivo deles era demonstrar o poder da dinastia Ming por toda a Ásia. E é aí que começam os problemas. Professor, eles miraram a Europa? Não, não miraram. Eles estavam lá no Extremo Oriente. Então, aonde eles queriam chegar? A dinastia Ming queria demonstrar o poder aonde? Na região onde ficava a Ásia. Eles não tinham interesse de vir na Europa. Eles faziam comércio já com os europeus, a seda, o ópio, a porcelana, mas eles queriam demonstrar o seu poder nessa região. Então eles ficaram só naquele local navegando. E a frota que ele fez foi tão gigantesca que ela ficou conhecida como a Armada, ou a Frota do Tesouro, ou a Frota do Ouro. Frota do Tesouro, a Frota do Ouro. Professor, e por onde eles navegaram? Em volta do Oceano Índico todo e Pacífico. Eles não vieram para o Atlântico. O imperador Ong queria demonstrar o poder do Império Chinês em todas as regiões. Como é que ele ia fazer isso? Gente, naquela época não tinha avião, naquela época você não tinha nenhum transporte mais efetivo do que o naval. Então como é que você demonstra poder? Eu vou fazer uma frota tão imensa que por onde que eles passarem, ninguém vai se aventurar em querer encarar essa frota. Esse que era o objetivo. Então eles navegam onde hoje é a China, o Japão, o Vietnã, a Indonésia. Dizem que eles chegaram até lá a África, a costa africana. Mas eles só ficaram nessa região. Eles não navegaram ao redor do globo. Não tinha essa intenção. Tipo, Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo queria fazer a circunnavegação para chegar nas Índias. Os portugueses queriam navegar da Europa passando pelo Cabo da Boa Esperança para chegar nas Índias. Para fazer o quê? O périplo africano. Os chineses já tinham um objetivo diferente. Não era só especiaria. Especiarias eles tinham. Quem estava buscando especiaria? Para tudo. Quem buscava especiaria? Os europeus. Os chineses não buscavam especiaria. Eles queriam uma supremacia naval. Mostrar que eles eram poderosos. Que eles ali tinham que ser respeitados por todos os outros reinos que estavam ao redor deles. Como? Vamos fazer a frota do tesouro, a frota do ouro, e vamos mandar navegar nesse território e todo mundo vai entender ela. Foi por isso que ela foi construída. Esse que é o objetivo. Tinha que estar na pesquisa. Esse que era o objetivo. Professor, foram quantas expedições que foram mandadas ao redor ali do Oceano Índico e também pelo Pacífico? Foram 7, entre 1405 e 1432. Como é que funcionava essa expedição, professor? Havia juncos que eram imensos, que levavam centenas de pessoas. Haviam juncos que eram um pouco menores, e também havia aqueles de proteção, que era para batalha, que era mais rápido. E eles mandaram dezenas, centenas de navios. O que eles faziam, professor? Eles iam invadindo um monte de lugar? Quem fez a pesquisa sabe que não. Vamos lá. Eles não invadiam. O objetivo deles era fazer trocas comerciais. Eles levavam a seda da China, eles levavam o ópio, eles levavam temperos, levavam porcelanas, e eles iam passando pelos reinos lá do Vietnã, onde hoje é o Camboja, onde é o Japão, onde fica a Indochina, lá os Camboja e Vietnã, e eles iam fazendo comércio. Eles encostavam no porto e mostravam, olha, essa aqui é a minha frota, é a frota da China. Esse é o maior império do mundo, é o Império do Meio. Por isso que eles falavam que era o Império do Meio, porque eles se consideravam o centro do mundo. E o pessoal, lógico, tinha interesse em fazer comércio com eles. Então, não era necessário você atacar, muitas vezes, um império inimigo, porque eles não tinham uma frota naval que nem a deles. Foram 7 expedições ao todo. Essas expedições atravessaram o Oceano Índico e Pacífico, principalmente o Índico. Tinham a missão de levar o poderio militar e naval dos chineses, mostrar o poder do Império Chinês e fazer comércio. Por quê? Quando as expedições voltavam, os navios voltavam carregados de produtos de outros países. Voltavam carregados de madeira, de repente de ouro, de prata, ou então outras especiarias que não tinham na China. Então, às vezes, também era uma troca comercial. Era para mostrar o poder, mas também era para fazer uma troca comercial com outros países. Essas expedições eram imensas, gigantescas e, lógico, colocavam medo em outros impérios. Então, é aí que a gente vai para o slide 2. Eu vou comentar só a primeira viagem, para vocês terem uma noção. A primeira viagem, o pessoal acredita que era composta por 27.800 homens. Vou repetir, 27.800 homens. Tem marinha moderna hoje que não tem nem isso. Se você for pesquisar a marinha do Brasil, eu acho que não tem nem 50 mil homens, e a maioria não é nem embarcado, porque o Brasil não tem lá muitos navios de guerra, nem submarinos.
Os caras foram com 27.800 homens na primeira expedição. Foram 250 navios. 62 conhecidos como navios do tesouro. Por quê? Eram esses juncos que estão aqui embaixo. Ó. Esses juncos que estavam aqui eram imensos. E havia navios menores para proteger, óbvio. Eles tinham alguns navios, segundo as fontes, que chegavam a 137 metros. Para tudo. Para tudo. O que é 137 metros? É um prédio com mais de 10 andares. Dizem que tinham 55 e há fontes que falam 60 metros de largura. Gente, era como se fosse uma mini cidade navegando. Olha que doideira. 137 metros de comprimento, 55 de largura. Largura, 55. Gigantesco. Tamanho de estádio de futebol. Largura de estádio de futebol. De um campo de futebol. Meninos, largura de um campo de futebol. Alguns campos de futebol são até menores. Alguns são maiores. 55. Professor, mas todo mundo concorda com isso? Não. Tem outras fontes que falam que os navios eram menores. Eram maiores que as naus de caravelas. Mas eram menores. Que eles tinham, na verdade, 60, 70, 80 metros. Gente, tudo bem. Mas já era gigantesco. Aqui embaixo nesse slide, eu coloquei a comparação da nau que ia lá na frente, que era do Zenré, e embaixo, essa nau que está aí pequenininha, é de Cristóvão Colombo, a Santa Maria, a que descobriu a América. Olha o tamanho da diferença entre os dois, entre a nau de Cristóvão Colombo e o junco chinês. O junco chinês era feito em vários andares. O junco chinês poderia chegar a ter 12 velas. 12 velas. O junco chinês lá dentro era dividido e as pessoas poderiam morar dentro do junco. Era como se tivesse quartinhos lá, um mini hotel. Havia juncos que eram todos cobertos por cima, que era para combate. Havia juncos que não tinha vela. O pessoal só remava, era o tipo de junco, e ele era todo como se fosse um casco de tartaruga. Se alguém chegasse para atacar o junco, o pessoal fechava a parte de cima e as flechas e as lanças, e até o fogo, colocavam muitas vezes a flecha com fogo, não conseguia atingir o navio. Olha a inteligência dos caras. Os juncos eram feitos para navegar tanto no rio, como o Rio Amarelo, que existe na China hoje, que é gigantesco, é tipo o nosso Rio Amazonas, mas também poderia navegar em mar aberto. Só tinha um detalhe. Gente, era fácil de navegar um navio desse tamanho? Não, não era. Então tem gente que duvida que esse navio era muito fácil de você manobrar. A caravela, a nau pequenininha aqui embaixo, olha aqui, ó, a nau, a caravela, ela era fácil de manobrar. 2, 3, 4 velas, você conseguia manobrar ela rapidinho, até para o combate. Mas e o junco que era gigantesco? Você conseguia manobrar? Então, quer dizer, era difícil de afundar, mas era fácil de você manobrar ela? Não era. Havia vários tipos de junco. Aqui embaixo eu coloquei um junco menor, que poderia acompanhar essa frota do tesouro. Era um junco com 3 velas, com um barco menor, que poderia ser feito para o combate. Havia juncos que era só para transportar mercadorias. Havia juncos que era só para transportar pessoas. Havia juncos que era só feitos para combate. Olha só que doideira. Imagina, 250 navios, cada um feito de forma diferente, com intenções diferentes. Enquanto que lá na Europa, o pessoal só conseguia fazer a caravela ou então a nau, que eram as duas mais modernas da época, com as velas triangulares, aquelas velas que pareciam um triângulo. E isso era considerado lá na Europa uma grande invenção. Enquanto que os chineses tinham juncos que tinham 12 velas. 12. Os caras poderiam tirar as velas na tempestade e depois poderiam montar de novo. Olha só que maneiro. Quer dizer, eles estavam muito mais evoluídos que os europeus. Essa primeira viagem foi em direção onde hoje fica o Vietnã, Laos, Camboja. Durou mais ou menos um ano, se não me engano, 1 ou 2 anos. Começou em 1405 e voltou em 1407. Voltou carregado de produto e o imperador ficou satisfeitíssimo. Por que ele descobriu? Não havia ninguém para enfrentar o Império Chinês no mar. Eles voltaram carregados de riqueza de produtos e descobriram ao mesmo tempo que não havia ninguém para enfrentar eles. Olha só que maravilha. Isso os europeus não tinham chegado lá ainda. Os portugueses só vão chegar na Índia lá em 1530, mais ou menos, 1505. Aí vão chegar no Japão em 1530. Olha só. Professor, qual foi a rota que o Zenré fez?
Vamos lá. Olha a diferença entre as navegações. Isso aqui é muito maneiro. Não tem como eu mandar isso para vocês. O arquivo é muito pesado. Esses mapas. Professor, essa aqui é a Rota do Tesouro. Olha onde eles chegaram. Na África. Olha onde está aqui o Império Ming da China. Olha os locais por onde eles navegaram. Tá dando para ver onde está marcando a imagem? Dá um ok para mim, que eu nunca sei se dá para ver. Tá dando para ver onde está marcando? Aqui é o Império da China. Tá vendo? O Império Ming. Eles navegaram onde hoje? É a Índia. Eles navegaram onde hoje? É a Arábia Saudita. Onde é o Oriente Médio? Eles passaram pelo Oriente Médio. Passaram onde fica hoje o Irã, o Iraque, a Síria, o Líbano. Eles chegaram aonde ficava aqui, ó, o Japão, onde ficam as Ilhas Marianas, no Pacífico. Aqui, ó, no Oceano Pacífico. Eles tomaram conta praticamente do Oceano Índico todo. E aqui tá as datas das expedições. Tá pequenininho, mas tem as datas das expedições. Aqui, ó. Dá para ler. Não, eu vou ler. Fica tranquilo, Isabelle. Aqui dá para ver aonde eles passaram e aonde eles chegaram até a costa da África. Mas tem um detalhe. Eles não passaram pelo Cabo das Tormentas. Eles pararam aqui embaixo no Cabo das Tormentas. Por quê, professor? Não sabemos. A gente vai discutir isso no final. Eles navegaram o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, foram no Oriente Médio, passaram aqui no Oriente Médio, na Índia, foram no Japão, passaram por todas as ilhas, chegaram até a costa da África. Tem evidência disso, tem evidência descrito pelos povos que fizeram comércio com eles, que eles chegaram até a África, a costa da África, a costa Índica. Quando eles chegaram lá embaixo, no Cabo das Tormentas, que era terrível, o Cabo da Boa Esperança, eles voltaram. Professor, então nessas expedições entre 1405 e 1432, eles chegaram na África, mas eles não atravessaram o Cabo das Tormentas. Por quê, professor? A gente vai discutir isso. Então vamos lá. Aqui embaixo. Teve um historiador chamado Ibn Battuta. Ibn Battuta. Eu não sei como é que dá o zoom. Peraí. Como é que eu fecho aqui? Como é que eu fecho isso? É porque o texto era muito grande, não deu para aumentar. Não tem como dar o zoom, não. Não, a tela vai ficar pequena. Aí vai cortar, ó. Vamos lá. Eu não estou vendo o chat de vocês. Eu dei uma aumentada aí para ver se fica melhor. Aqui embaixo tem duas descrições como é que era essa frota. Aqui, ó. Um árabe chamado Ibn Battuta, olhando aquela frota lá em Calicut, na Índia, descreveu o seguinte. Olha a descrição que eles fizeram dessa navegação. Em uma de suas viagens, Ibn Battuta chegou ao porto de Calicut, na Índia, aquela onde os portugueses chegaram depois, e viu grandes navios mercantes. Os juncos faziam a rota que ele pretendia usar para a China. Os navios tinham até 12 velas, todas feitas de bambu entrelaçado. A tripulação era no máximo de 1.000 pessoas. Gente, no navio tinha uma tripulação de 1.000 pessoas. Quantas tinham na caravela? Algumas centenas, no máximo. 100, 120, 150 pessoas cabiam na caravela. E olhe lá, até menos, para você navegar com tranquilidade. Os chineses, nos juncos deles, levavam até 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Olha só a diferença. 600 marinheiros, 400 guerreiros. As famílias dos marinheiros viviam a bordo do navio, onde cultivavam verduras, legumes, gengivas em tanques de madeira, disse Ibn Battuta. Os juncos eram tão grandes que o pessoal cultivava, fazia agricultura dentro ali, como se fosse de caixotes de madeira. Olha só que doideira. Enquanto que os portugueses e espanhóis sofriam com escorbuto, porque eles não conseguiam levar muita água com muito alimento, e faltava frutas e verduras. Os chineses conseguiam cultivar isso dentro dos juncos. Olha só que doideira. Enquanto que os portugueses e espanhóis sofriam com doenças de escorbuto, lembra? Da boca, que faltava vitamina C. Não conseguiam levar alimentos perecíveis porque estragava logo, a água apodrecia. Olha só que diferença. Então é bem possível que os chineses sofriam menos com as doenças a bordo dos navios. Não higiene, doenças relacionadas à falta de alimento. Isso não era o problema. Aí embaixo tem a descrição de Marco Polo. Olha a descrição de Marco Polo.
Outro famoso viajante, Marco Polo, também descreveu juncos. Marco Polo, que foi lá na Índia. Eu lhes digo que na maior parte são construídos de madeira, que é chamado de abeto ou pinho. Tem um andar que a gente chama de convés. Neste convés há geralmente 60 quartos e cabanas, em alguns até mais, ou menos, e 4 mastros com velas. E eles frequentemente acrescentam 2 mastros, que são levantados e guardados toda vez que desejam 2 velas de acordo com o estado do tempo. Olha lá embaixo, ele chega a falar que pode ser transportado entre 500 ou até 1.500 passageiros. Entre 500 e até 1.500 passageiros. Professor, e como é que era isso na Europa? Fala sério, na Europa o pessoal não conseguia. O que acontece? Muitas vezes os europeus eram vistos como atrasados. Gente, olha as duas rotas. Enquanto que os europeus, olha para cá, navegação europeia, eles saíram aqui da Europa, navegaram em direção aqui, ó, ao Atlântico, e lutaram para dar a volta para chegar nas Índias, entre 1415 e 1450, até descobrir a América em 1492, depois o Brasil em 1500, os chineses já tinham navegado o Oceano Índico há muito mais tempo e feito comércio com os africanos. Os chineses já tinham feito comércio com o pessoal da Índia há muito mais tempo. Isso tudo para mostrar o seu poder e também fazer comércio para dar lucro. Enquanto que os europeus estavam começando as navegações, os chineses já tinham feito as navegações deles. Já tinham feito há muito mais tempo, há quase 100 anos. É correto você falar que os europeus fizeram as grandes navegações do mundo? Para a gente no Ocidente, sim. Se eu estivesse dando essa aula na China, eu ia falar, os chineses foram muito mais importantes lá no Oceano Índico e Pacífico. O pessoal está perguntando aqui, peraí. Sim, Esther, sim. Os europeus deram um monte de volta. Aqui, ó. Os europeus deram um monte de volta para chegar nas Índias. Enquanto que, até pela dificuldade, para atravessar o Cabo das Tormentas aqui embaixo. Ó, o Cabo das Tormentas aqui embaixo. E os chineses já tinham tecnologia para atravessar o Cabo das Tormentas e navegar em alto mar. Olha só, muito tempo antes. Olha as datas aqui, ó. 1413, 1415, 1405, 1407. Os chineses já estavam navegando muito tempo antes, enquanto que os europeus estavam começando. Quem conhecia, Esther? Pergunta para mim. Abre o microfone aí. Quem conhecia as rotas? Os europeus ou os chineses? A Esther está perguntando para mim. Eles já conheciam todas as rotas? Mas quem, Esther, conhecia? Os portugueses? Não. Vamos lá. Entendi. Professor, os portugueses já conheciam todas as rotas? Não conheciam. Eles tiveram que ir descobrindo. Os chineses já tinham rotas para chegar na Índia, até na África. Enquanto que os portugueses tiveram que ir descobrindo no périplo africano, que demorou quase 80 anos. E os espanhóis chegaram na América por acidente, porque eles queriam chegar na Índia. Então, na verdade, tanto portugueses quanto espanhóis não conheciam essas rotas. Quem conhecia as rotas para chegar nas Índias, que já navegava lá nas Índias, na costa da África Índica, eram os chineses. Os chineses estavam muito mais na frente nessa questão de saber rotas para chegar nas especiarias, ou então chegar na África para fazer comércio. Os portugueses e espanhóis tiveram que aprender à força, sofrendo, Esther, sofrendo. Eles não conheciam. Sim, só os chineses conheciam essas rotas até chegar na costa da África, chegar nas Índias. Eles conheciam. Os portugueses não. Depois os portugueses vão descobrir, porque eles vão navegar, fazer o périplo africano, atravessar o Cabo das Tormentas, eles vão chegar em Calicut, depois eles vão chegar na Índia, depois da Índia eles vão chegar na China, e depois da China vão chegar no Japão. Aí já não é mais segredo, eles vão criar as rotas comerciais lá. Ok? Tranquilo, Esther? Mais alguma dúvida? Calma aí, tem um monte de pergunta vindo aí no chat. A Esther ficou com outra dúvida. Os povos inimigos chineses e portugueses, se eles eram inimigos, não, no começo não era. A gente vai falar disso, porque os portugueses eles não tinham tecnologia para invadir a China, igual fizeram na Índia. Eles tiveram que agir com diplomacia, mas já existia pirataria, inclusive de chineses contra a China. Por quê?
na primeira navegação da China, aquela que a gente viu no slide passado, um pirata chinês tentou atacar essa frota de tesouro. Sabe qual foi o resultado? 5.000 piratas chineses foram mortos, porque a frota do tesouro era extremamente protegida por outros navios. Então havia pirataria sim, entendeu? De chineses contra chineses, europeus e outros países faziam. Isso é normal. Não, aqui é o seguinte, as Índias, a Esther também perguntou, professores, eram inimigos porque chegavam na Índia? Não, a Índia não pertencia a ninguém, os portugueses vão conquistar a parte do litoral, mas você podia chegar em vários outros locais na China, então não tinha esse negócio de um povo dominar a China, tomar conta da China, ok? Eles eram inimigos comerciais, não militares, ok, Esther? Matheus, eu já falei, existia piratarismo. Sim, havia piratarismo, Matheus. Sim. A China sofria com piratarismo, até de chineses que atacavam a frota tesouro para roubar riquezas. Mas a frota tesouro é extremamente protegida, então era difícil você atacar ela. Muito difícil. Podemos passar então? Próximo slide. Quando é que termina as navegações dos chineses? É quando, lá no norte da China, os mongóis começam a invadir a China. Começam a invadir o território chinês. Os imperadores que vieram depois de Ong, do imperador Ming, ele morreu, veio o filho dele que era sucessor, não queria continuar com as grandes navegações. Esse imperador morre, e depois vem o filho do outro e dá continuidade até a última expedição em 1427, 28 mais ou menos. O pessoal na China começa a falar que construir navios é muito caro, muito dispendioso, enquanto que eles têm que lutar contra o inimigo mongol lá na fronteira deles no norte. O que vai ser feito? A frota do tesouro vai ser desfeita, há até notícias que alguns navios foram afundados e a China vai se fechar. Por quê? A China já tinha provado que era o grande império da Ásia, que havia tecnologia para isso. Os imperadores Ming gastando muito dinheiro com as navegações, tendo um problema interno com os mongóis que estavam atacando a China, gastando muito dinheiro, eles vão fechar a China para se proteger e depois vai se proibir, literalmente, proibir a navegação dos juncos chineses em alto mar. Professor, o que vai acontecer? A história da China vai ficar perdida das navegações chinesas. E o que vai ser contado no mundo? Que as grandes navegações europeias é que deram origem aí à descoberta da América e também deram origem às grandes navegações do mundo todo, como se eles fossem os únicos heróis. Isso não está certo. Se você for comparar, a China tinha muito mais tecnologia, a China tinha barcos muito mais preparados e eles só não passaram pela África porque eles tiveram que lidar com as invasões mongóis. Talvez eles tivessem dificuldade para passar pelo Cabo das Tormentas, porque os navios eram muito grandes, e eles iam afundar. Mas eles não tentaram. Eles voltaram da África para a China, e depois eles vão parar de fazer as grandes navegações. Por que eles vão parar, professor? Porque eles podiam. Simples assim. O imperador deu ordem, lá o pessoal obedeceu o imperador cegamente, o imperador não queria gastar mais dinheiro para as navegações, e as navegações chinesas vão acabar. E os navios e essas grandes navegações de Zhenhe vão ficar perdidas na história, como se só tivesse navegação europeia. Errado. Os chineses também foram grandes navegadores. O comércio não compensava mais, eles tinham que lutar com o inimigo interno, e o imperador não queria mais que navegasse e gastasse dinheiro com isso. E ele vai acabar, na verdade, morrendo numa dessas expedições. Aonde? Nas Filipinas. Ele vai ter uma doença, ele já estava com 59 anos, ele era naquela época considerado idoso, ele vai ter uma doença, não sabe o que é certo, uma febre, ele vai acabar morrendo e ele vai ser jogado ao mar. Depois levaram os sapatos dele e a roupa e vão fazer um enterro digno para ele lá em Nanquim, na China, que era a capital chinesa nessa época, Nanquim. Professor, o que eu botei para vocês também para falar sobre a descoberta da América? Por quê? Tem uma teoria, vamos lá agora, hein? Sem bobeira. Tem uma teoria que afirma que os chineses chegaram à América em 1421. Inclusive, teve um doido, se não me engano, em inglês, que escreveu um livro, 1421, o ano em que a China descobriu o mundo. Ele escreveu em 2002, é um livro recente, tem 17 anos. Professor, qual foi a teoria que esse cara levantou e algumas pessoas já estudavam isso? Que os chineses continuaram a fazer o périplo africano, imagina, passaram a África,
continuaram navegando em direção ao continente africano, subindo o continente, e eles chegaram onde hoje é a América do Norte, onde é os Estados Unidos. Professor, tem evidência disso? Não tem evidência disso. O pessoal até hoje não tem relatos nenhum que os chineses chegaram e se estabeleceram, fizeram colônias aonde hoje é a América do Norte. Há teorias que eles chegaram e fizeram comércio com nossos nativos, chamados de índios, na América do Norte. Há teorias que Cristóvão Colombo descobriu navios chineses afundados na costa da América do Norte. Mas o fato é que, apesar deles terem tecnologia para isso, eles tinham tecnologia para isso, gente. Tinham o astrolábio, que é o ponto norte. Eles inventaram o papel moeda, eles inventaram os fogos de artifício, inventaram a pólvora, inventaram o papel higiênico, inventaram o papel moeda, que é o dinheiro. Eles tinham tecnologia para isso. Só que eles, oficialmente, não conseguiram chegar à América. Oficialmente. Se alguém descobrir alguma evidência que eles chegaram à América, tudo aquilo que o seu professor ensinou sobre a descoberta da América de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, tudo vai ter que ser reescrito. Professor, essa é a única teoria. Eles teriam chegado aqui em 1421. É a única teoria que fala que a América foi descoberta antes de Cristóvão Colombo? Não. Tem teorias que falam que os vikings chegaram aqui pelo ano 1000. Quase 400 anos antes, 490 anos antes da descoberta oficial da América. Chegaram aqui para fazer comércio com o pessoal na América do Norte, onde hoje é o Canadá, navegando. Tem comprovação, professor? Não, não tem comprovação. Só que alguns cientistas americanos, alguns cientistas da América do Norte, Estados Unidos, eles levam essa teoria muito a sério e tentam sim descobrir isso. Dizem que há um mapa, vou falar agora, hein? Você pesquisa aí depois. A gente não tem tempo para fazer isso tudo. Que há um mapa que mostra que os chineses chegaram aqui à América porque descrevem o continente americano. Há um mapa na China, que ninguém sabe se é verdade ou não, porque eles não liberam para fazer pesquisa, que há o desenho, antes de 1492, um mapa que descreve o litoral da América. Mas os chineses não liberam esse documento e ninguém sabe se é verdade ou não. Depois você pesquisa ele na internet aí. Há várias teorias, ok? Vou ver aqui o chat agora para saber se tem pergunta. Sim, teve algumas teorias que falaram que o cadáver dele foi descoberto, mas o fato, a versão oficial, Matheus, é que ele foi enterrado no mar. Fizeram uma cerimônia de estadista para ele, naquela época, quando o pessoal morria a bordo. Você não podia ficar com cadáver a bordo, porque traz doença, e você fazia um enterro no mar. Até hoje se faz isso. Quando a pessoa morre a bordo, você joga lá no mar. Algumas pessoas, ok? Ele morreu na última viagem, isso aí, na 7ª viagem. Ele já estava cansado, com quase 60 anos. Ok? Ok. Tá, ó, quando terminar a live, todo mundo ficar conectado que a Wagner quer falar com vocês, ok? Não é para sair. Então vamos adiantar. O último slide. Esse para mim é o mais importante, era a sua opinião. Professor, disso tudo, é possível falar que eles chegaram à América? É possível falar de uma grande navegação só europeia? Não, não é. Se a gente for comparar a marinha da época dos europeus com a marinha que existia lá na China, a marinha chinesa era muito mais envolvida, tinha muito mais técnicas e navios preparados para navegar em alto mar. Ok? Professor, mas é correto você falar que eles chegaram à América? Não, não é, porque não há evidência. Apesar de pessoas estudarem, não há evidência. Esse cara escreveu um livro para levantar polêmica. Se você quiser consultar ele aí, depois você vê. O fato é que a China tinha uma sociedade muito mais desenvolvida, muito mais próspera do que a sociedade indiana, do que outros países. E quando os portugueses chegaram lá, eles tiveram que usar a diplomacia no lugar da violência. Por quê? Como é que você vai com sua nau pequena, ou sua caravela pequena, afundar os juncos chineses? Então, na verdade, o que aconteceu foi que a frota do tesouro, a marinha chinesa, provou que no mundo não havia só as navegações europeias, que muito antes de Cristóvão Colombo, e também do Pedro Álvares Cabral, do Vasco da Gama, do Bartolomeu Dias, do Fernão de Magalhães, que fez a volta ao mundo em 1521, os chineses, apesar de não terem feito isso, continuado as navegações, eles tinham tecnologia e capacidade para fazer isso. Eles eram grandes inventores e, na verdade,
o que se tem hoje é que a versão oficial das grandes navegações é que as navegações eram europeias. Então, nós temos que falar que as grandes navegações europeias aconteceram, mas do outro lado também tinha as grandes navegações do Oriente, que foi comandada pelos chineses. E essa superioridade naval era tão grande que os portugueses, quando chegaram na China, ao invés de usar a violência, tiveram que usar uma coisinha chamada diplomacia. Eles tiveram que fazer acordo com os chineses para poder fazer comércio, porque senão os portugueses não teriam como fazer comércio lá, porque a marinha chinesa conseguia expulsar todos eles. Essa que é a verdade. Olha só. Então quer dizer que não existe só uma versão da história, sétimo ano. Não existe só a versão das grandes navegações europeias. Para a gente foi importante, descobriram a América. Mas havia também a tecnologia chinesa. Inclusive, os chineses deram essa tecnologia para os muçulmanos, e os muçulmanos vão ensinar os europeus a navegar. Por exemplo, a bússola, que foi uma invenção da China, que chegou no Ocidente. Então tem coisa que foi inventada na China que foi utilizada pelos navegadores. Olha só. Ok? Eu vou ver o chat agora. Tem alguém com alguma dúvida? Esse texto é importante, hein? Era para ter sido feito com suas palavras, hein? Todo mundo já conseguiu copiar? Não, eu ainda estou lendo todos os trabalhos, fica tranquilo. Mas era para você fazer o texto no final, explicando aquilo que você estudou e tudo aquilo que você entendeu sobre isso, ok? Alguma dúvida? Galera, isso é muito legal, quase ninguém fala. Ninguém fala sobre essas navegações chinesas, não fala sobre essa questão da China, das grandes navegações. As nossas navegações existiram na Europa e essas navegações foram importantes no Ocidente. Mas se eu tivesse dando essa aula na China, eu ia falar que as navegações chinesas foram muito mais importantes. É um ponto de vista, é um outro lado, ok? Não existe só uma verdade. Mas, por favor, antes de sair falando, qual é a versão da descoberta da América? Cristóvão Colombo, 1492, ok? Qual é a versão da descoberta do Brasil? Pedro Álvares Cabral, 1500. Quem fez a primeira circunnavegação no mundo? Fernão de Magalhães, 1521, ok? Quem chegou lá na Índia é o Vasco da Gama. Mas nós sabemos que eles não foram os únicos que estavam navegando na mesma época. Os chineses já navegavam muito antes com tecnologia mais avançada, ok? Isso fez com que os portugueses respeitassem os chineses quando chegaram lá na China. Tranquilo? Podemos passar para a correção da trilha? Caderno na mão? Podemos passar? Dá um ok aí para a gente fazer rapidinho. Correção da trilha. Vamos lá. Primeira questão era sobre o expansionismo no Oriente, para completar as lacunas. As palavras eram Oriente, especiaria e mercantilismo. Tranquilo? Essas eram as palavras para colocar nas lacunas da número 1. Algumas pessoas eu vi que erraram ou deixaram sem branco, pularam ela. Depois, era para você assinalar a única alternativa correta sobre o monopólio comercial. O que é monopólio comercial? É quando uma nação domina o comércio e não abre para outras. Ok? É um cartel. Qual é a única opção correta, professor? Letra B. Situação em que uma pessoa ou pequeno grupo detém o controle sobre determinados produtos. Ok? Letra B. Vai anotando aí, hein? Depois você corrige lá para conferir se você acertou mesmo tudo. Depois, era para você analisar aquela imagem de Salgado Veloso, que inclusive está na apostila e repete na trilha. Olha só que canja, olha que coisa fácil. Eu comentei sobre essa imagem e caiu uma questão na trilha. Então, quem viu a videoaula e prestou atenção naquela live para tirar dúvida, deve ter acertado essa questão. Eram 11. Você tinha que analisar todas essas questões e colocar qual era a verdadeira. Qual é a única correta? É a letra A, número 1, 3 e 4. Vasco da Gama chegou às Índias, um dos centros comerciais do mundo. A3, antes de viajar a Calicut, Vasco da Gama contornou o Cabo da Boa Esperança, que virou o Cabo das Tormentas. E, por último, os portugueses adquiriram uma pequena quantidade de mercadorias em Calicut, que foi vendida lá na Europa com um lucro de 4.000%. Letra A. Ok? Essa aqui é muito fácil. Acabei de dar a resposta dela. Comentar isso de novo. Por que se chama périplo africano? Périplo africano é as navegações portuguesas que saíram de Ceuta, contornaram o continente africano, passando pelo Cabo da Boa Esperança, Cabo das Tormentas, até chegar em Calicut.
Então, qual é a única questão correta? Letra B. É o conjunto de viagens realizadas por diversas expedições lusitanas com o objetivo de contornar o continente africano e atingir a Índia. Eles chegaram em Calicut. Fechou? 5. Associa os grupos interessados em cada uma dessas grandes navegações. Mercadores, religiosos católicos e reis absolutistas. Qual fica a sequência? C-A-A-B-C. C-A-A-B-C. Você tinha que associar a segunda coluna e colocar na ordem, ok? Se você errasse alguma, era meio certa, hein? Poucas pessoas acertaram essa que eu vi. Depois, a 6. Era para ler o trecho sobre a chegada dos portugueses à Índia. Tem um texto parecido com esse até na apostila. E era para você marcar as questões, que não era só uma, que estavam relacionadas ao texto. Então, qual eram as questões para marcar? A viagem do Vasco da Gama teve repercussão em toda a região do Mediterrâneo, lógico, porque ele ficou famoso, ele conseguiu criar uma outra rota longe dos genoveses venezianos. Então, quer dizer que isso repercutiu no Mediterrâneo. A letra B era a chegada da Índia trouxe benefícios para muitos mercadores, mas prejuízos para muitos outros. Professor, por que era para marcar essa? Por quê? Porque os portugueses, a burguesia de Portugal começou a lucrar muito. Mas, em compensação, os genoveses venezianos começaram a perder dinheiro, porque eles não eram mais donos do monopólio das especiarias. Então, ajudou os comerciantes e prejudicou outros na Europa. E, por último, era para marcar a letra D. A letra D era para você falar que depois de chegar a Calicut, descobriu que a cidade era um grande entrepôt de especiarias e não só um centro produtor. Nós falamos disso, que Calicut era um local que produzia e comercializava especiarias. Inclusive, o nosso amigo Vasco da Gama tentou passar a perna no Samorim dando bugigangas. E o Samorim disse não. Isso gerou um conflito, lembra? Porque o Samorim já sabia que as especiarias valiam preço de ouro. Eles produziam e comercializavam. E sabiam que valia preço de ouro. Então, a letra A, B e D. Ok? Depois, a 7. Sobre os primeiros contatos portugueses. Era para marcar a única opção correta. Qual era a opção correta? A letra E. Foram diferentes porque os portugueses perceberam que o poderio militar chinês era muito maior que o europeu. Por que os chineses tiveram respeito dos portugueses? Por causa dos juncos, da marinha militar. Nós acabamos de falar disso. Olha aí, ó, questão relacionada que nós vimos agora. Os chineses tiveram respeito dos portugueses porque eles tinham juncos ricos, eram muito poderosos, e eles não iam conseguir conquistar o litoral chinês como fizeram com a Índia. Então, eles utilizaram a diplomacia. Essa questão 7 é diplomacia. Coloquem no caderno. A 8 era para marcar a única opção correta sobre a relação entre a China e os portugueses. A única opção correta era a letra A, que os portugueses receberam Macau como presente da China para virar um entreposto comercial. Foi um presente. Os portugueses não conquistaram, porque eles não tinham como conquistar e derrotar o Império Chinês, por causa da marinha militar, dos juntos que nós fizemos agora e vimos, por causa da marinha chinesa, ok? Então tem que ser a letra A, que depois vai ser devolvida. Em 99 para 2000 foi devolvida para a China. E lá tem protesto até hoje que eles não aceitam o domínio da China. A 11. Perdão, estou contando os slides aqui. A 8. Pulei. A 8. Agora, a 9. Quando comparamos os interesses dos mercadores portugueses do século XVI com os comerciantes na atualidade, podemos concluir que, letra E, a China deixou de ser um mercado fornecedor de produtos de luxo para se tornar um grande mercado exportador de produtos diversos. Essa questão é legal, era para se comparar a China do passado com a do presente. Antigamente, a China era um interposto comercial. Hoje, a China, na verdade, produz muita coisa e exporta para o mundo todo. Então, era para comparar o passado com o presente. A 9 é a letra E. A 10 era para você ler o texto sobre os portugueses e a relação deles com o Japão, que não foi fácil. Lembrar que o Japão estava em guerra civil. Os japoneses não aceitaram o cristianismo. E a 10 era para você marcar qual foi a relação entre os japoneses e os portugueses. Era a letra B. Assim como os genoveses venezianos, os japoneses tinham interesse em manter o monopólio do comércio com o Oriente. Os chineses queriam manter o comércio com o Japão com exclusividade. Então houve um conflito entre os portugueses e japoneses e também com os chineses, porque os portugueses não foram bem aceitos na China. A China depois, no Japão,
e o Japão vai se fechar, é o Oeste de Sakoku, que eles não queriam ter contato com os ocidentais. E a 11, a última, era para você falar sobre o etnocentrismo. Ele explica o que é o etnocentrismo. Um grupo ou sociedade considera o seu modo de vida, a sua cultura superior ao modo de vida dos outros, ou sociedades. O que é ser etnocêntrico? É quando você acha que sua cultura é melhor que as outras e as outras não prestam. Então, lá embaixo era para você assinalar as alternativas corretas que têm a ver com etnocentrismo. Aonde os portugueses foram se achavam melhores que os outros. Então, é a letra B. Aqui, ó. O etnocentrismo português pode ser observado no contato com os indianos, japoneses. Entretanto, em relação à China, os portugueses reconheceram e trataram de uma civilização muito desenvolvida. Traduzindo, eles respeitaram a cultura chinesa, porque eles não tinham como derrotar militarmente, mas eles não respeitaram a cultura do Japão, que estava em guerra civil, e nem respeitaram os indianos que aplicaram a violência para conquistar o litoral. Depois, era para marcar a letra D. O etnocentrismo poderia ser percebido com ambas as partes, porque tanto os europeus quanto os orientais tomavam sua cultura como superior. Ok? Isso não tem dúvida. Os europeus achavam que eles eram os melhores do mundo e os outros eram os inferiores, até topar com os chineses. E a última letra, que era para marcar a letra E. Então é A, B, D e E. O etnocentrismo fez os europeus considerassem os povos do Oriente como pouco desenvolvidos. Alguns, não todos. Ok? Dúvidas? Dúvidas? Essa trilha eu passei semana passada até segunda-feira. Galera, fiquem aí que a tia Wagner tem uma palavrinha para dar com os senhores. Wagner, você está aí? Bom dia, pessoal do 7º ano. Bom dia, professor. Bom dia. Estou até pegando a sua ideia de corrigir a trilha na live. Vou colocar lá no grupo dos professores para que todos passem a fazer isso. Muito bom. Mas o recado que eu tenho para dar para os 7º anos é o seguinte: muita gente ainda não está cumprindo com as tarefas. Muita gente mesmo. Hoje, nós temos pessoas que começaram a acompanhar hoje as lives. Estavam com faltas até ontem e hoje passaram a acompanhar. Ou seja, estão com várias tarefas atrasadas. Vão ter que correr contra o tempo. Agora, tem tarefa que ainda dá para ser feita. As trilhas que já foram fechadas, os professores não abrirão mais. Porque a trilha já foi dado um prazo muito longo, já foi explicada, então é injusto voltar com essa trilha para as pessoas que perderam o tempo. Agora, o recado principal que eu vou dar é sobre o estudo dirigido de geografia. Venceu semana passada. O estudo dirigido era muito tranquilo, era ir na apostila, ler as páginas e pegar as respostas, só. E muita gente deixou de fazer. Para quem deixou de fazer, vai ter amanhã até o meio-dia de amanhã para me enviar esse estudo dirigido. Só que agora não vão enviar mais para o professor, vão enviar para o meu e-mail coordenacão.fundamental@colegiocastroalves.g12.br. Tá aí no chat, tá? Vou ler os nomes de quem precisa mandar esse trabalho até amanhã, meio-dia. Depois disso, gente, passou. Aí um detalhe, eu sei que para amanhã já tem uma tarefa já de matemática. Poxa, mas já tem uma tarefa? Poxa, mas se você tivesse cumprido o prazo, agora você não teria tantas. Então, eu vou aguardar até amanhã, meio-dia, que o 7º ano A, Breno, Leonardo, Luna, Maria Cecília, Matheus, Rebeca, Vitória de Sales, Yasmin Correia. 7º ano B, Ana Clara, Analice, Débora, Emily, Guilherme, Júlia Castro, Cauã, Laisa, Paulo Henrique, Rian, Sara, Vinícius
Betina, tem uma Lavínia que o professor não colocou qual é, mas a Lavínia sabe se ela mandou ou não. Até amanhã, meio-dia, para entregar essa tarefa. Gente, se eu não me engano, são 5 ou 6 perguntas. Moleza, e as pessoas não estão cumprindo. Outra coisa que eu tenho percebido, live que acontece às 11 horas. Muita gente não está participando. Estão levando falta, gente. E a falta só é justificada se pai e mãe entrarem em contato com a escola ou apresentarem um atestado ou uma justificativa séria. Ah, porque está em cima da hora do almoço? Na escola a gente fica até 11h40 e até 12h30. Então vamos levar a sério. Ninguém está brincando, gente. Estamos precisando de maior compromisso, maior seriedade, ok? Esse é o meu recado, professor. Beleza, então, Wagner. Não é só com ela, mas também comigo. E muitas pessoas não estão acompanhando com alguns nomes, que não estão fazendo, estão mandando atrasado. A gente está entendendo, é pandemia, mas tem que ajudar. Se tiver alguma dificuldade, tem que avisar. Se está tendo algum problema, tem que comunicar. Nós continuamos dando aula, gente. Nós continuamos participando, fazendo live, mandando vídeo aula. Então tem que ajudar a gente, hein? Ok? Nem só os nomes que falaram aí, igual o Paulo, tem várias falas comigo, tem várias atividades feitas, então tá se repetindo, né? É uma coisa assim, a gente sabe, porque na minha casa também a gente está passando por isso. Todo mundo está tendo algum problema em relação à pandemia, mas a gente tem que procurar fazer as coisas. Agora tem muita gente também que está assim, enganando a família. Finge que está participando da live e não está. Fica só que a gente não vai... Nós não estamos estudando para pai e para mãe. Ninguém estuda para pai, para mãe, para professor. Cada um estuda para si. Então, assim, o momento é difícil? É um momento assim que a gente fica com medo, assustada, né? Mas vamos vencer isso. Isso vai passar. Então, vamos fazer as tarefas. É até bom para a gente ocupar a mente da gente, não ficar pensando besteira, tá bom? Amanhã até meio-dia. Teve problema? Teve problema? Sinaliza para o professor. Dia de quarta-feira eu estou lá na escola. Liga e fala, gente, conversa. Manda mensagem pelo positivo on, mas sinaliza, não deixa de fazer. O e-mail aí tá aí para vocês. Eu vou postar aqui para todo mundo como se fosse meu de novo, que foi da Esther. Esse e-mail é da Wagner. Anota esse e-mail quem não fez. Manda de 7º ano. Comprometimento, hein? Ok? Tchau, pessoal. Até semana que vem, próxima live. Eu vou passar a atividade para vocês, o show para ser feita, já mandei lá. Quero ver quem vai deixar de fazer, hein? Ok? Tchau, pessoal. Até a próxima, espero que tenham gostado.